Na segunda parte, para fechar aqui, vamos lá, pastor. 14 a 18. 14 a 18. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que estamos na terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Pronto, então a primeira coisa que você tem aqui é que Pedro, quando ele se levanta para falar, ele se levanta inspirado pelo poder do Espírito. Ou seja, a voz que Pedro vai falar aqui, ele vai falar declarado na unção, ele vai pregar no poder do Espírito Santo para um povo incrédulo, para um povo cheio de costumes, para um povo cheio de regras. Ele vai evangelizar no poder do Espírito Santo. A segunda coisa que Pedro vai dizer, ele vai dizer com peso teológico: aquilo que era só uma festa tradicional, teve o seu cumprimento profético. Ou seja, Joel 2,28 é o cumprimento de um novo tempo, de uma nova era, de um novo dia. Observe, e acontecerá nos últimos dias. E quando você atenta para essa expressão últimos dias, você pode observar que falar em línguas é um sinal escatológico de que os últimos dias já começaram. Isso é lindo, gente. Nessa expressão últimos dias, você tem uma expressão, primeiramente no Velho Testamento, como está lá na palavra de Deus, quando você vai para Isaías 2:2 e Miqueias 4:1, últimos dias, que Joel não fala, mas Pedro fala, porque ele estava na inspiração, então ele pôde escrever. Essa expressão, últimos dias, estava falando da chegada do Messias. É isso que o próprio texto aí de Isaías 2, verso 2, Miqueias 4:1, está falando, ok? Agora, quando se usa em Joel 2, nós podemos, em Atos, últimos dias, está falando do derramamento do Espírito Santo. Veja a diferença, em Isaías 2:2 e em Miqueias, os últimos dias se referem à vinda do Messias. Em Atos 2, quer dizer a chegada do Espírito Santo. Aí, quando você pega essa expressão, últimos dias em Atos, com a chegada do Espírito Santo, é mostrando agora que a igreja, ela vai viver dois momentos. Tem a primeira vinda de Cristo, que aconteceu, com a vinda depois do Espírito Santo, e agora ela aguarda a segunda vinda entre esse elo, a vinda de Cristo, a primeira vez, com a descida do Espírito, e agora a segunda vinda de Cristo. Irmãos, isso é muito importante. É muito importante, ok? Muito importante. Então, agora aqui abrange o derramamento do Espírito. Ele vai mais que um dia, ele é uma era. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Todos, é por isso que a Bíblia diz assim, olha, Pedro diz, a tantos quantos Deus os... Na era do Velho Testamento era para alguns. Na era do Velho Testamento era esporádico. Na era do Velho Testamento nem todos podiam. Agora, na nova era que Cristo inaugurou e vindo o Espírito Santo, é homem, mulher, menino, escravo. Pronto, podem sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E aí aqui nós temos o Espírito Santo é para todos. Finalizamos aqui dizendo o seguinte. Primeiro, uma perspectiva pentecostal. Muitos estão negligenciando nas suas igrejas o papel do Espírito Santo. Os pentecostais, eles através de Atos capítulo 2, abriram as portas para quem? Para o Espírito Santo, crendo que o Espírito Santo é quem capacita, é quem inspira, é quem traz línguas estranhas. Muitas igrejas estão bonitas por fora, perfeitas na sua estrutura, na sua liturgia, mas não se abrem para o Espírito Santo. Negligencia os dons, negligencia o poder do Espírito, negligencia as línguas e elas estão morrendo. Muita gente falando da Assembleia de Deus, falando do poder do Espírito Santo, mas muitas igrejas que começam a falar, elas estão frias e quase ninguém mais vai aos seus cultos. Robert Menzies, ele diz que os cristãos pentecostais, eles se dão ao Espírito Santo, por isso que são dinâmicos na evangelização. É preciso dar lugar a quem?
ao Espírito Santo. Quais são os temas centrais do pentecostalismo? Vamos lá. Dons, cura, libertação, transformação. O que um verdadeiro pentecostal prega? Ele prega que Deus dá os dons, o Espírito Santo. Ele prega que Jesus cura. Ele prega que Jesus liberta. Ele prega que Jesus... Agora olhe para cá. Essa é a ênfase. Ninguém é contra o poder de Deus. Nós somos contra essa ênfase de correr, de gritar, de quebrar banco, de fazer zoada só dentro de templo. Olha o propósito dos dons aqui. Olha o propósito do pentecostalismo. Nós já falamos aqui o que é ser evangélico, não é isso? Já. E os princípios que impulsionam o evangelho. Vamos lá. Ortodoxia, autoridade da palavra, salvação pela graça, compromisso, evangelho, coinonia, obra só se pronto. E aí a última ênfase que nós falamos é o termo poder do Espírito Santo. Essa, em 1907, você tem o surgimento dentro das igrejas do nome pentecostais, os pentecostais, ok? Aqui eles vão dando essa ênfase. Eu falei aqui 3 palavras Pentecoste no Novo Testamento, mas a expressão pentecostais, elas vão sendo usadas pela igreja, as igrejas reformadas, dando ênfase àqueles crentes que procuravam, antes de Daniel Berg, isso aqui, olha, em 1907, antes de Daniel Berg e Gunnar Wingre, já tinha focos espalhados pelo mundo de pessoas que liam Atos 2, que liam Atos e via que o Espírito Santo não era para uma época, mas é para todas as eras, até o dia da volta de Jesus. E já tinham falado língua estranha, não é só na Azusa não, não é só na Azusa não. Muitos lugares e pessoas buscavam o poder do Espírito à luz de Atos. É só ler a Bíblia e crer no que ela fala, rapaz. Ok? Aí já recebeu o Espírito Santo. Aí surgiu o termo pentecostais. Ok? Contribuições. Olha aí, renovação. Aqui você vê que em Atos 2, todos são chamados para viver uma vida e cheia do Espírito Santo. Aqui, baseado em um livro que Gesiel Gomes escreveu há muito tempo, porque sou pentecostal, mas eu coloquei aqui já só lendo dele, mas eu coloquei aqui umas colocações minhas, firmado na ideia dele. Porque sou pentecostal, sou firmado na doutrina de Atos 2:42, não é isso? Perseverava na doutrina dos apóstolos, ok? Creio que a profecia de Joel 2:22 se cumpriu e é para todas as eras. Creio que falar em línguas é bíblico. 1 Coríntios 14, verso 2. O que mais? Creio no que diz Atos 2 primeiro, e cumprindo-se o dia de... Creio em 1 Coríntios 14, que fala dos dons, e creio em Atos 10, e creio em Atos 10, eles falaram línguas. É por isso que eu sou pentecostal. Eu não sou pentecostal porque alguém me ensina, eu sou porque a Bíblia ensina. Eita! Aí por que eu sou pentecostal? Porque o Espírito Santo me alegra, o Espírito Santo me movimenta, e o Espírito Santo, mas esse me movimenta, me alegra e me dinamiza, é para mim falar a palavra de Deus para ganhar vidas. Eita, irmão, se todos os pastores, se todos os crentes se abrissem para a experiência com o Espírito Santo, seria uma outra realidade, ok? Todos são chamados a falar de Cristo. O Espírito Santo, ele nos alegra, ele traz alegria para o nosso andar em Espírito. E aí vem aqui, terceiro, não é isso? Segundo, a obra missionária após o Pentecoste. Aí o Espírito Santo, ele impulsiona ao crescimento. O Espírito Santo trouxe a expansão da mensagem missionária. O primeiro homem a evangelizar, fazer missões transculturais, quem foi? Filipe, lá em Atos 8, não é isso? Aí você vê João Marcos, Apolo, Barnabé, Paulo, Silas, Áquila, Priscila, todos fizeram missões e eram ganhadores de alma. Pedro pregou para os gentios e disse que Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, João diz que a salvação é para... O propósito do batismo com o Espírito Santo é dar o quê? Poder para testemunhar. A primeira coisa, o Espírito Santo vem em nós para nos alegrar. E em segundo lugar, ele nos dá poder para testemunhar de Cristo. O crescimento da igreja no poder do Espírito Santo, de 120 membros, em Atos 1:5, passou para quanto? 3.000, 241. Aí, depois vem para quanto? 5.000 membros.
do 4:4. E depois vem para onde? Não se tem mais como contar, já se tem uma grande multidão. E aí depois diz que a multiplicação era o quê? Eu quero é ver uma igreja no poder do Espírito Santo, ela ficar estagnada, ela ficar parada, ela ficar morta. E aí depois ela se espalha pelo mundo. Em terceiro lugar, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Vamos lá, o Espírito Santo, ele vem ungir, capacitar, separar e enviar. O Espírito Santo orienta, o Espírito Santo mobiliza, contribui, o Espírito Santo capacita a igreja, o Espírito Santo instrui os pregadores, o Espírito Santo dá poder para curar e o Espírito Santo direciona os evangelizadores. O Espírito Santo nos dá uma vida cheia de Espírito e de testemunho. Eu coloquei sem emoção, sem reação humana, mas com testemunho e vida. Deus te abençoe.